A primeira é como um banco ganha dinheiro e a segunda é por que os bancos quebram. Tá bom. Então, assim, primeiro como que ele ganha dinheiro, assim, vamos começar de como eu definir. Primeiro ele recebe depósitos. Inicialmente, ele cobrava para receber depósitos. Uhum. Inclusive, assim, fazer uma digressão, o Nubank expandiu pro México. Lá ele encontrou uma situação em que os depositantes mexicanos recebiam muito pouco, muito abaixo do CDI deles para ter o dinheiro guardado ali. Se você recuperar lá atrás, era essa a função. Você queria ter confiança de recuperar o seu dinheiro ali, então você nem... Você não cobrava. Não cobrava por isso. Então, mesmo isso no mundo, você ainda observa. Mas, uma vez que eles receberam essa função e perceberam que eles podiam fazer algo com esse dinheiro, então podiam usar os depósitos ali, porque dificilmente todas as pessoas simultaneamente vão resgatar o que elas têm depositado nos bancos. Então, isso gera uma liquidez empossada que pode ser usada de uma maneira até bem produtiva. Uhum. Como eu mencionei, imagina um banco que dá uma linha de financiamento para um lojista que quer abrir a segunda loja dele e que está tendo sucesso. Isso promove o desenvolvimento econômico. Ou mesmo um banco que faz financiamento de longo prazo para algum projeto de infraestrutura no país. Assim, tem efeito positivo de você usar o que são depósitos bancários para estimular ainda mais o crescimento econômico. Uhum. Então, ele vai ganhar especialmente, então, a definição do banco pessoal receita vai ser essa diferença de taxa do que ele vai cobrar nos ativos, nos financiamentos, nos investimentos que ele faz, e o que ele vai remunerar os passivos, os depósitos e os financiamentos que ele pega. Então, assim, basicamente, a gente deixa o dinheiro no banco e recebe uma taxa por isso, e o banco pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas, cobrando uma taxa maior do que ele paga. Essa por si só seria a diferença, mas também tem o lado do... como você e todo mundo que tem conta no banco, a gente não vai sacar tudo ao mesmo tempo, o banco também ele pode emprestar um pouquinho a mais do que ele recebe até para conseguir ter um ganho ainda maior. Seria mais ou menos por aí? Então, a essência então esse spread, como você mencionou, essa diferença das taxas, e a questão é como você tem uma expectativa que as pessoas não vão, de uma vez só, tirar tudo de uma vez. Ele tem essa previsibilidade de eu não preciso ter todo o dinheiro de uma vez aqui comigo, e eu consigo, então, dispor desse dinheiro em investimentos ou empréstimos. Então, de um lado tem os passivos, os depositantes, ou mesmo dinheiro de terceiros, de dívida que o banco toma, e do outro lado do balanço, os ativos, então, com esses investimentos, as linhas de financiamento. Então, e disso advém a receita essencial de bancos, que é a margem financeira. Então, essa diferença. Agora, um custo importante nisso vai ser o custo da inadimplência. Então, se ele dá um empréstimo e aquele tomador de crédito não corresponde com o pagamento de juros e a devolução do principal, então ele tem que assumir ele tem um custo associado a isso. Então, essa receita vai ser o spread menos alguma inadimplência que ele tenha. Então, isso tem que estar muito bem precificado, provisionado, para o banco não ter nenhum problema. Uhum. Aí, mas voltando à sua pergunta, como que ele ganha dinheiro, essa é talvez a função que a gente mais associa aos bancos. Mas, na medida que eles foram evoluindo, foram tendo esse grande fluxo de clientes, de varejo e também de... Não só aí varejo, pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas também grandes corporações, então o atacado. Isso criou outras oportunidades de receita. Então, pensando na pessoa física em si, ela consegue dos bancos serviços adicionais. Então, ela vai usar para transações, vai fazer transferências, ela vai usar um cartão de crédito, ela vai contratar seguros, ela pode contratar um consórcio, título de capitalização. Isso são produtos diferentes, produtos de investimentos que os bancos podem oferecer para esses clientes e a partir dos quais ele ofere outras receitas. Uhum. Análogo para empresas que podem terceirizar a parte de gestão de caixa para os bancos. Pensando nas grandes corporações, podem precisar dos bancos para captar dinheiro no mercado, seja uma captação de dinheiro dos acionistas, então num IPO ou num follow-on, ou mesmo de dívida, emitir uma debênture, algum outro tipo de instrumento. Então, para cada um desses serviços de intermediação, o banco também vai recolher algum tipo de taxa. Então, dessa função muito simples, ele gerou um efeito tão poderoso de escala e de presença que os bancos conseguem uma coleção de outras receitas, além dessa inicial. Porque assim, ele é um ponto de conexão. Talvez hoje, a gente vai chegar mais no cenário hoje, mas antes a principalidade era muito maior, né? As pessoas, em média, não tinham tantas contas em banco, tinham em 1, 2, no máximo 3. Então, era um ponto de conexão muito forte.
com talvez a parte do corpo mais sensível, né? Que é o dinheiro. Então, tá todo o dinheiro lá. Pô, então, se eu vou contratar um seguro, já vou pegar aqui do banco. Se eu vou viajar, fazer um seguro viagem, comprar dólar, enfim, tudo ele acaba já tendo essa facilidade e voltando para aquela palavrinha-chave, né? A confiança. Então, ali ele confia que o que ele comprou, o que ele contratou, de fato vai estar ali com ele. E o banco acaba tendo toda essa conexão, né? E tem a leitura de quanto dinheiro essa pessoa tem, o que ela gasta, o que ela consome, o que eu posso oferecer para ela, quanto que eu tenho que cobrar de empréstimo para esse tipo de pessoa, porque já vi que não pagou ali e tal. Então, é toda essa inteligência que acabava jogando a favor dos bancos para criar novos serviços e rentabilizar ainda mais, né? Não só pelo empréstimo por si só. Não, perfeito. Essa palavra realmente é chave, a principalidade. Tanto que o objetivo de, fazendo um pulo aqui na conversa, desses entrantes no mercado hoje, é buscar a principalidade dos clientes, que antes estavam nos grandes bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, assim, todos esses que nós conhecemos, Caixa. E nem todos estão conseguindo, mas esse é o foco. É de conseguir que cada vez mais eles recebam o salário deles nesses bancos, que eles usem o cartão de crédito, de débito desses bancos, que eles usem todos esses produtos que a gente mencionou, investimentos, seguros, consórcio, tudo seja no banco, que aí, como você mencionou, você tendo essa conexão tão forte, você consegue entender melhor o perfil do cliente, e aí, tendo a transacionalidade, você tem menos risco dele te preterir a outro banco. Isso é uma questão especialmente em cartões. Se você está usando seu cartão de crédito mensalmente, você planeja continuar assim, você tem um interesse menor em não pagar a sua fatura, ou mesmo o crédito que você toma em cima de faturas não pagas anteriores. Você mira continuar com aquele banco. Então, o banco tem a principalidade sua. Agora, se é uma relação menos forte, você pode simplesmente trocar, e é o que... Aí, volta depois nesse assunto, imagino. Isso acontece muitas vezes com essa grande oferta de cartões, você ter tido também um aumento de inadimplência em vários que foram oferecidos. E só principalidade seria o termo para o seu banco principal ali, né? Eu pelo menos tenho várias contas em banco, mas tem um lá que eu recebo salário, eu tenho meus investimentos, então acaba ficando o principal ali. O que concentra o engajamento, talvez de outra forma. E agora, a outra parte da pergunta. Como é que bancos quebram? Porque do jeito que a gente falou como o banco ganhar dinheiro, parece que é muito fácil ter um banco, então, né? Se você constrói um banco, né? Como é que eles quebram? Então, parte muito do que a gente já falou da questão da confiança. Vamos lá. Se no início todos os depósitos estavam parados no banco, e a gente já concluiu que já não é mais o caso hoje, o que acontece se todos os depositantes simultaneamente perdem confiança naquele banco e resolvem resgatar? E aí você cria uma situação que, primeiro que o banco não vai ter todo o dinheiro disponível para todos eles, e para gerar todo esse dinheiro ele vai precisar provavelmente liquidar o que ele tiver de ativos no mais rápido possível, e quanto mais rápido você quer vender alguma coisa, quem já tentou vender rápido, um carro, um imóvel, algum outro tipo de dinheiro, vai ter que vender mais barato. Mais barato. Então se desbalanceia, porque, vamos lá, pensando de novo no balanço de um banco, ativos e passivos. Ativos são direitos que você tem, e passivos são deveres. Os deveres são dados. Então, você tem aquele compromisso, você vai ter que pagar aquele valor. Os seus direitos são um pouco mais abstratos, o que você vai obter deles. De novo, você pode ter dado um empréstimo e não recuperar, você pode ter feito um investimento que não dá tão certo, você pode ter ativos, um direito que não é monetário, que é um direito, um crédito tributário. Faz uma pequena digressão assim. Imagina que você tem R$5.000 na sua conta e eu tenho R$5.000 de crédito de notas fiscais de médicos que eu fui. O que é mais útil? R$5.000 em dinheiro. R$5.000 em dinheiro. Então, da mesma forma, os bancos, quando eles têm esses créditos tributários, isso é útil, eles podem recolher isso ao longo do tempo, mas não é tão útil quanto ter dinheiro. Então, imagina que você tem nos ativos muitos créditos tributários, mas não tanto dinheiro, não tantos ativos financeiros. E você tem uma corrida bancária. Você não consegue entregar esse crédito tributário para nenhum depositante. Então, a essência é o fato de você depender de confiança, para que não tenha uma demanda súbita por depósitos. E como os bancos operam de novo? Alavancados no sentido que você tem uma proporção de capital de terceiros para o capital próprio do banco, você tem esse desbalanceamento, que para qualquer pequena diferença nos ativos, você pode desproporcionalmente gerar um efeito ruim no patrimônio dos acionistas. Vou dar um exemplo. Um banco que tenha, para cada R$1 dos acionistas,
10 de passivos, imagina que você tem uma variação de apenas 1% no valor dos ativos, se você precificou errado. Isso tem um peso 10 vezes esse. Eu tô arrumando a matemática aqui, mas enfim. Não, mas deu para entender que assim, o impacto que ele vai ter vai ser muito maior do que em cima do patrimônio. Exatamente. Então, aí de novo, voltando para sua pergunta, como bancos quebram? Aí você pode ter problema de liquidez e de insolvência. Liquidez vai ser uma corrida bancária. Então, perdeu-se a confiança, todos exigem os depósitos de uma vez, vão não tem liquidez. Um exemplo recente dá para dizer que foi o Silicon Valley Bank. Exatamente. Que foi 2023 agora? 2024? Foi ano passado? Acho que foi 23. Acho que foi 23. Acho que foi 23. Que foi... E foi aquele banco lá nos Estados Unidos que teve a sua corrida bancária e, enfim, e o banco em questão de horas já não estava conseguindo atender todo mundo. Exato. Esse seria o caso de... Esse seria o caso assim, mais crítico, mais difícil de você gerenciar, porque uma vez que você inicia uma corrida, você gera efeitos comportamentais de manada do ser humano que é difícil de conter. Aí eu vou entrar no mecanismo que foi criado para isso, mas vamos guardar essa ideia. O segundo é o banco realmente ter um desbalanceamento entre ativos e passivos e se tornar insolvente no sentido que o patrimônio líquido, né, o valor residual do balanço que fica para os acionistas, virar negativo. Para contornar isso, você tem supervisão. Então você tem aqui no Brasil, o Banco Central e bancos centrais pelo mundo, que estão atentos a isso, vigiam os bancos e percebendo que esse balanço caminha para ficar desequilibrado, ele vai exigir que os acionistas dos bancos aportem mais capital. Uhum. Isso talvez seja menos comum nos bancos que a gente acompanha e que são listados em bolsa, que assim, já tem um controle de risco mais apurado, mas é comum entre os bancos menores, ou mesmo acontece também entre os maiores, vídeos de grandes crises financeiras que nós vivemos. Mas para ter um risco de solvência, é quase como regra o banco ter que operar muito alavancado, certo? Ou é possível um banco não alavancado... Porque ele precisa perder uma quantidade que vai acabar virando o patrimônio dele para negativo. Assim, acho que a alavancagem potencializa, mas se o banco alocou mal o dinheiro, a liquidez que ele tinha, o depósito, ou como os recursos que ele captou de terceiros, quaisquer que sejam eles, isso por si só pode... Como qualquer empresa. Vamos lá. Uma empresa captou dinheiro dos acionistas e captou dinheiro de credores. E ela investiu mal, o negócio não é rentável, ela também se torna insolvente. Uhum. O que acontece é que nos bancos, assim, o conceito de resultado operacional, resultado financeiro, tudo isso se mistura. Para quem é mais versado em métricas financeiras de análise de empresas, em bancos você não fala de EBITDA. Sim. Não tem... O banco não tem lá, quando vai apresentar não aparece lá receita líquida, EBITDA. Você não fala de dívida líquida. O que é dívida líquida? O que é capital de giro? Capital de giro é dívida líquida no banco, são ativos financeiros, é tudo muito fungível. Então, isso se mistura muito. Isso já revela uma capacidade do banco, revela, é forte, mas já incita a interpretação de que os bancos têm uma capacidade superior à média de se alavancarem. Uhum. Aí por quê? Porque o que uma empresa pode fazer para captar o dinheiro que não é dos seus acionistas? Pode captar dívida. O banco tem isso e tem os depósitos. Os depósitos podem ser à vista ou remunerados. Uhum. Então, o depósito à vista é o melhor dos mundos dos bancos, né? Que você não precisa pagar nada. Basicamente o seu cliente confiando que o dinheiro está ali para ele usar naquele dia. E o banco pode estar usando esse dinheiro assim, diariamente, de alguma forma. O remunerado é outra história. Além disso, você tem também captações de mais longo prazo, além de depósitos em si, tem letras financeiras, assim, outras formas. Então, voltando à sua pergunta, a alavancagem potencializa. Por que bancos conseguem rodar alavancados? Isso traz mais risco ainda para se o banco não tomou boas escolhas de alocação de capital nos ativos que ele tem.